Bom dia! Hoje é segunda-feira, 28 de maio de 2018 e a palavra de hoje é prepare-se. A razão dessa palavra é muito simples. Em meio a essa paralisação dos caminhoneiros, teve um irmão, um amigo nosso, que precisou sair da nossa cidade aqui e ir até uma outra cidade vizinha. E aí ele falou da experiência que ele teve, que lhe causou assim uma certa reflexão e até um certo temor. E que experiência foi essa? Pela primeira vez na vida ele pôde sair de uma cidade até a outra e não cruzar com nenhum caminhão em movimento. Pelo contrário, havia caminhões parados no acostamento. E como os motoristas estão se reunindo em determinados pontos, muitos daqueles caminhões estavam sem nenhum motorista por dentro. E ele disse assim que a visão dele foi uma visão apocalíptica. E ele se lembrou de um texto que eu vou compartilhar com você agora, que está em Mateus capítulo 24, versos 38 a 41. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Você já parou para pensar nesse dia? Você já parou para pensar como é que vai ser isso? Muitas pessoas arriscaram falar da vinda de Jesus, estabeleceram uma data, se prepararam e ficaram esperando. E a gente sabe o que aconteceu, foi frustração atrás de frustração. E essa frustração só aconteceu porque muitas pessoas insistem em não acreditar naquilo que Jesus Cristo disse. Quando Jesus foi perguntado acerca da volta dele, acerca da vinda do Filho do Homem, lá em Atos capítulo 1, aliás, a pergunta foi feita por um dos seus discípulos. E Jesus disse assim, olha, nem os anjos, nem o Filho sabe desse dia, somente o Pai. E aí a gente precisa só fazer uma reflexão muito simples. Se Deus não revelou aos anjos, se Deus não revelou a Jesus, por que é que Deus iria revelar ao pastor fulano de tal? Então nenhum de nós sabe, ninguém pode prever. Jesus afirmou, reafirmou que a vinda dele será num dia em que ninguém espera. Por esse texto aqui a gente observa, será num dia tão comum como qualquer outro. Não vai ser num dia que começa diferente, o sol nasce do outro lado. Não, vai ser um dia comum, como foi nos dias de Noé. Foi um dia tão comum quando Deus enviou o dilúvio, que as pessoas estavam tranquilas, o pessoal estava se casando, o pessoal estava fazendo seus negócios, ninguém suspeitava. É claro que Noé, desde que começou a construir a arca, foi prevenindo o povo, foi prevenindo, mas isso é o que acontece por meio da palavra, por meio dos profetas, dos pregadores, dos homens e mulheres de Deus, que sempre que podem falam, olha, chegará um dia que o Senhor virá buscar a sua igreja, chegará um dia que o Filho do Homem vai voltar, só que a gente só sabe que esse dia virá, mas não sabe que dia será. E uma coisa o texto nos deixa claro, será num dia comum, como qualquer outro. E ao saber disso, eu preciso saber se a minha vida está nas mãos de Deus. E é a pergunta que eu te faço agora. Você está preparado? Prepare-se. Entregue a sua vida para Jesus. Deposite-se nas mãos de Deus para que você seja um daqueles que vai ser tomado para Deus no dia em que Ele buscar a sua igreja. Agora, se você já colocou a sua vida nas mãos de Deus, se você é uma serva de Deus, um servo de Deus, você não precisa levar uma vida paranoica como muita gente que não vive o hoje preocupada com o dia de amanhã. Tem gente que fica numa preocupação tão grande com o que vai acontecer no Apocalipse e ele ainda não está aplicando na vida os princípios que estão em Gênesis. Observa que coisa estranha, a pessoa não está aplicando aquilo que Deus falou em Gênesis e ele já está preocupado em desvendar o Apocalipse.
Então, a partir do momento que nós colocamos a nossa vida nas mãos de Deus, quando nós nos entregamos a Jesus e o recebemos como Senhor, nós temos uma tarefa na terra: viver o Evangelho, sem se preocupar com o dia que ele vai voltar. Agora, eu só posso viver sem me preocupar com o dia que ele vai voltar se eu estiver vivendo o Evangelho. Porque se eu estiver simplesmente passeando nas igrejas, se eu estiver simplesmente deixando a palavra de Deus entrar por um ouvido e sair pelo outro, sem praticá-la, aí eu preciso ter uma grande preocupação com a volta dele. E sabe por que eu preciso me preocupar? Porque se eu sou uma pessoa que ouve a palavra e não pratica, eu preciso me preocupar porque certamente eu posso ser uma dessas pessoas que vai ser deixada no dia da volta dele. Mas eu não estou trazendo essa palavra para te assustar, não. Porque para aqueles que estão nas mãos de Deus, para aqueles que receberam Jesus, a vinda dele vai ser um dia glorioso, majestoso, maravilhoso. Vai ser o dia do encontro com o nosso Senhor. Vai ser um dia memorável que nós vamos sair desse mundo tão catastrófico e vamos poder viver na Nova Jerusalém, na cidade celestial. Eu quero convidar você a fazer uma oração pedindo que o Senhor tome a sua vida. Pedindo que o Senhor faça com que cada um de nós estejamos com a nossa vida nas mãos dele. Deus bondoso, de graça e misericórdia, eu quero oferecer a minha vida para o Senhor. Eu quero me colocar nas tuas mãos e colocar cada um daqueles que me ouve agora. Pai bendito, em nome de Jesus, toma nossa vida. Nós queremos o Senhor como verdadeiro Senhor na nossa história. Queremos viver a Tua palavra, não apenas ouvi-la, mas praticá-la, aplicar os princípios da Tua palavra no nosso dia a dia, no nosso levantar e no nosso deitar, na nossa casa, na escola, no trabalho. Queremos ser cristãos de verdade, pessoas que ouvem e praticam a Tua palavra. Pai bendito, livra-nos de viver uma vida falsa, uma vida de mentira, um cristianismo de fachada. Ajuda-nos a fugir da aparência do mal e ajuda-nos a viver uma vida de piedade nas Tuas mãos, ouvindo a Tua palavra e praticando diariamente. Meu Deus, eu quero pedir também força, energia, renovo para aqueles que vão trabalhar ao longo dessa semana. Quero pedir que o Senhor abençoe aqueles que porventura estão paralisados nas estradas, distantes das suas famílias, com preocupação com as suas casas. Meu Deus, em nome de Jesus, estenda a Tua mão e abençoa toda a nação brasileira, especialmente aqueles, ó Pai, que lutam por um país melhor. Meu Deus, eu peço a Tua bênção sobre todos os trabalhadores desse Brasil, todas as trabalhadoras, Pai querido, sobre o velho e o novo, sobre as crianças e os jovens, que o Senhor possa derramar as suas bênçãos e também iluminar a mente daqueles que nos governam, para que eles possam governar para o povo. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero fechar a palavra de hoje fazendo um apelo muito importante. Nós sabemos das paralisações em todo o país e eu já gravei um vídeo falando sobre isso, convidando a população a amparar, auxiliar com donativos, com orações, as famílias dos trabalhadores que estão nas estradas, distante das suas famílias. Há muitas famílias sem amparo, sem recursos. Então, por favor, se você tem o mínimo que possa ajudar essas pessoas, leve um alimento, uma cesta básica, ou se não pode levar nada, leve um abraço e uma oração para confortar e amparar as famílias que estão distantes dos seus chefes de família, das suas esposas, enfim, há muitas pessoas distantes dos seus queridos em razão dessa paralisação. E o mínimo que um cristão pode fazer é orar e amparar cada uma dessas pessoas. Que Deus te abençoe.